Vamos então começar o 8º capítulo, Emancipação da Alma. O sono e os sonhos. Estamos na questão de número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro gosta de estar atrás das grades. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja desprender-se dele. Durante o sono, assim como o corpo, a alma também repousa? Não, o espírito nunca está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam, e como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o que ele está colocando aqui é que nós somos espírito, nós não precisamos descansar. Este corpo descansa, nós nos desprendemos, né? Ele coloca aqui, soltam-se os laços que prendem, né? Nos prendem ao corpo, porque nós somos espírito. Então, os laços que nos prendem ao corpo se soltam e aí nós estamos livres e podemos ir para o plano espiritual. Nós podemos assistir aula, nós podemos conversar com o nosso mentor, encontrar com familiares desencarnados, nós podemos encontrar com amigos e familiares encarnados, né? Nós podemos uma série de coisas, porque a emancipação da alma, que é essa libertação enquanto o corpo dorme, nós estamos plenos. O espírito enxerga pelo corpo todo, ouve pelo corpo todo. Nós, fora, né, do corpo, vemos pelo corpo todo, ouvimos pelo corpo todo, temos sensibilidade pelo corpo todo. Então, todas as coisas ficam mais simples, mais claras. Quando nós estamos desligados do corpo, nós também temos as lembranças daquilo que nós nos propusemos a fazer, do roteiro que nós montamos no plano espiritual antes de encarnar, de qual é, né, a nossa, digamos assim, missão. Nós não somos missionários, que eu falo por mim, né? Nós não somos missionários, eu não sou missionário, mas todos nós temos uma missão a cumprir em termos de reencarnação. Coisas que nós temos que fazer, aprender, coisas que nós temos que acertar. Então é o que ele está dizendo aqui, o espírito nunca está inativo. Vamos lembrar Jesus quando ele disse: o Pai nunca para de trabalhar, eu também não deixo de trabalhar. Então nós nunca estaremos inativos. Nós estaremos sempre trabalhando. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Saibas que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Ele tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais força, podendo entrar em comunicação com outros espíritos, tanto deste mundo como de outro. Vamos entender isso aqui. Perdão. Quando ele diz que nós podemos lembrar de coisas do passado, nós só vamos lembrar de coisas que nos forem permitidos lembrar, que forem importantes para essa reencarnação. E a questão do futuro é exatamente o que eu estava falando. Como nós temos um roteiro, como nós temos uma planificação já montada, se nós estivermos na linha, nós estivermos nos trilhos, nós sabemos o futuro, porque nós planejamos. Nós não estamos falando aqui de futuro de coisas, não é aquele futuro de cartomante, de adivinho, né? Não é nada disso, não é nada místico nem mítico. Nós estamos falando aqui de planejamento, logística. Então, se eu tenho uma logística de trabalho que eu montei no plano espiritual, junto com o mentor, junto com a família espiritual, antes de encarnar,
eu tenho acesso a tudo isso e com certeza eu sei o futuro, porque eu sei as coisas que eu planejei, eu sei mais ou menos quando eu devo desencarnar, então eu sei os gatilhos que eu coloquei para serem acionados ou que foram necessários serem colocados, mas eu participei desse roteiro, né, desse plano de reencarne. É nesse sentido que ele fala aqui do futuro, eu vou repetir. Quando ele diz: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Saibas que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Então, nós libertos temos mais faculdades. Ele tem a lembrança do passado, quando isso é permitido, do passado desta encarnação pleno e total, né? De outras vidas, só aquilo que for realmente importante para esta encarnação. E algumas vezes a previsão do futuro adquire mais força, essa previsão do futuro dentro deste planejamento, podendo entrar em comunicação com outros espíritos, tanto deste mundo como de outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Está equivocado. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou verás numa outra existência, porque pode ser no plano espiritual ou num outro momento. Vamos dar uma olhada aqui na questão 258, que são o item as escolhas das provas, quando eles dizem: no estado errante, né, no estado da erraticidade, no plano espiritual, e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Eles respondem: ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então é exatamente isso que nós estamos colocando aqui, nós já vimos na 258. E aqui, quando ele diz que às vezes um sonho e que não tem nenhuma possibilidade, uma coisa impossível de acontecer, eles estão respondendo: estás equivocado. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste talvez em vidas passadas, ou que viu no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, ou que verás numa outra existência ou num outro momento. Talvez em planejamentos, em coisas que já estão planejadas para o futuro. Dentro daquilo que eu falei, sem misticismo, sem adivinhações. É planilha, é logística, roteiro de reencarne. Os espíritos continuam. Essa resposta é bem longa. Como o corpo se encontra adormecido, o espírito aproveita para romper seus grilhões, investigando o passado ou o futuro. O passado nas questões de desarquivamentos, dasquelas coisas que serão úteis. Vamos lembrar a dona Laura lá no nosso lar, que ela estava revendo 200 anos, né, do passado dela, porque era necessário para a próxima reencarnação que ela ia ter. Então, nós estaremos investigando o passado, se isso for permitido, se isso for útil, e o futuro no termo dessas escolhas, daquilo que nós montamos no nosso roteiro. Aí eles continuam: pobre homens, como é pequeno o vosso conhecimento sobre os fenômenos mais ordinários da vida. E aqui ordinários no sentido de natural, da ordem das coisas, né? Não ordinário no sentido que a gente costuma usar. Acreditais ser tão sábios e as coisas mais banais vos confundem. Diante desta pergunta que todas as crianças fazem, abre aspas, o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. Aqui a gente vai dar uma olhadinha também para continuar o que nós estávamos falando aqui da ordem natural, da gente ver a questão do passado e do futuro. Só para encerrar esse assunto, vamos reler aqui na 259, quando eles perguntam:
Se o espírito tem a escolha do tipo de provação a que deve submeter-se, isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Eles respondem, não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o tipo de provação. Os detalhes são consequência da situação e muitas vezes de vossas próprias ações. Então a gente escolhe o gênero de prova, o tipo, né? A gente escolhe num contexto macro. As minúcias vão depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Às vezes até saímos do caminho daquele roteiro, né? E como no GPS, o plano espiritual tem que colocar recalculando e montar ali um plano B. E aí a gente vai acertando as coisas e a gente vê isso, discute, conversa, dependendo da nossa elevação, dependendo do nosso entendimento, enquanto o corpo descansa. Então ele coloca aqui, ele continua sobre o sono. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Né? Nós saímos e continuamos ligados pelo fio de prata, né, ao nosso corpo. Qualquer chamado, qualquer coisa diferente, nós voltamos para o corpo e acordamos. Então nós não estamos completamente desligados. Existe um fio condutor que nos liga. Ainda se acontecer alguma coisa, a gente volta rapidamente para o corpo. E às vezes a gente volta tão rápido porque levou um susto, porque está com alguma preocupação, ou porque está sendo assediado por irmãozinhos instigantes, né? Porque dependendo do dia que nós tivemos, dependendo do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas energias, vibrações durante a vigília, durante o dia que nós tivemos, à noite a gente não pôde ir pro plano espiritual estudar, a gente não está em condições de ir para um lugar melhor conversar com o nosso mentor, a gente vai para lugares menos agradáveis, menos confiáveis, porque a nossa vibração, os nossos pensamentos do dia nos levam para lá. Às vezes o filme que nós assistimos antes de dormir nos leva para uma guerra, para uma luta, para uma briga, e os nossos irmãozinhos instigantes se aproveitam para entrarem nessa vibração, porque essa vibração baixa é a deles, nos assustarem, nos colocarem uma série de coisas. Às vezes a gente volta correndo com medo pro corpo e dá um tranco tão grande que a gente se assusta, às vezes cai até da cama. Então já aconteceu comigo de eu voltar correndo com tanta rapidez que eu dei um tranco tão forte que eu caí da cama e acordei meu marido. Então a gente volta às vezes num tranco. Aí a gente precisa analisar e ver quais foram os pensamentos que nós tivemos, entrar em oração, conversar com o nosso mentor, cuidar do outro, não é do nosso dia, o vigiar e orar é exatamente para isso, para que a gente mantenha as nossas vibrações o mais equilibradas possíveis e as melhores vibrações e energias possíveis durante o dia. Por isso que a gente tem que se manter vigiando o pensamento, vigiando a situação e saindo do rumo, entrar na oração. Então ele coloca aqui, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando se dorme, fica-se momentaneamente no estado em que se ficará de forma definitiva após a morte. Então por isso que a gente vê em alguns livros que a gente tem a experiência da morte todos os dias. Porque é exatamente isso, esse desligamento do corpo é a morte. Só que a gente continua ligado para poder voltar. No dia do nosso desencarne a gente não vai poder voltar mais. Mas as sensações e tudo é exatamente igual, por isso que a gente não tem o que temer. A gente experimenta o dia do desencarne todos os dias. Só que com a diferença, um dia a gente não vai poder voltar. Esse vai ser o dia do desencarne. E todos nós passaremos por ele. Ninguém vai ficar aqui para semente. Os espíritos que na ocasião de sua morte logo se desprendem da matéria, tiveram sonos inteligentes. Porque tiveram vigílias, né, durante o dia, inteligentes, proveitosas, cuidaram da sua reforma íntima, das suas vibrações. Durante a noite, no desdobramento, na emancipação da alma, como fala o Kardec,
estudou, aprendeu, trabalhou. Às vezes tem espíritos que realizam trabalhos, né, durante o desdobramento e encontram esse trabalho em andamento e às vezes até pronto a hora que desencarna. Já estão ali porque é a nossa verdadeira vida. Nossa vida é no plano espiritual. Somos espíritos. Aqui é só um estágio de aprendizado. Então é o que ele está colocando aqui. Aqueles que tiveram sonos inteligentes, pelo estudo, pela capacidade, pelo aprimoramento, pela evolução, né? por terem se aprimorado durante a encarnação, vão ter um desencarne mais tranquilo, muito mais bem preparado. De novo, um livro que eu comento sempre, o Voltei, nós vemos lá o irmão Jacó que participou do seu desencarne, saiu do corpo, conversou com o Dr. Bezerra, pede para ficar ali para assistir o seu velório. Então é um espírito lúcido, né? Muito esclarecido. Então ele coloca aqui, os espíritos que na ocasião de sua morte logo se desprendem da matéria, tiveram sonos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, vão ao encontro da sociedade de seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles, e inclusive trabalham em obras que encontrarão prontas ao morrerem. É aquilo que eu estava falando. Isso vos deve ensinar uma vez mais a não temer a morte, pois morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso se dá com os espíritos elevados. Mas quanto à massa de homens, né, a maioria de nós, né, nós classe média encarnados aqui, né, mas quanto à massa de homens que com a morte devem permanecer longas horas na perturbação, na incerteza de que lhes tem falado, estes vão seja a mundos inferiores à terra, onde as antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos que os que tem aqui. É uma questão de sintonia. Então, aqueles que estão na massa, dependendo, que é nos quais eu me incluo, né, na média geral, dependendo da vida que levou, dependendo dos pensamentos da sintonia, vão para regiões até piores do que a Terra, ou vão, né, para os umbrais médios, os umbrais que são mais tranquilos, onde a gente vai se preparar, um posto de socorro. Acho que a maioria de nós estamos aqui estudando, estamos trabalhando pela nossa reforma íntima. A hora que a gente desencarnar, vai passar por um período de perturbação, vai ficar meio adormecido ali, o plano espiritual, nossa família espiritual nos ajudando, nos assessorando. Depois a gente vai para um posto de socorro, que seria como se fosse um pronto-socorro ali, onde vamos ser tratados, tal, para depois a gente continuar a nossa jornada. Eu acho que esse é o desencarne médio, que deve ser, eu falo por mim, espero que com vocês seja melhor do que isso, esteja já aí no caso do irmão Jacó, já prontos ali para conversar com espíritos superiores e traçar o rumo após o desencarne. E, né, aqueles que vão para os mais baixos, infelizmente, por sintonia, a gente vê isso em Libertação. Nós vemos lá aquelas regiões tenebrosas, né, que são descritas ali em Libertação. Então, seja a procura de prazeres ainda mais baixos dos que tem aqui. Por sintonia, vão às vezes para as terríveis, né? Vão abraçar doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas dos que as que professam entre vós. Vamos lembrar lá no Libertação, o Gregório, que é o governador ali daquela cidade, ele se coloca como justiceiro, ele é um ex-papa e ele se coloca ali como justiceiro, dizendo que o Cristo é muito brando, é muito bonzinho, que eles é que são justiceiros e acham que estão colocando a verdade. Eles creem naquilo que eles estão fazendo ali. Por isso que é muito importante se ler, tem no canal, leiam, quem não leu, leia Libertação, porque a gente vai entender exatamente a questão da sintonia, nós vamos entender essa questão da imantação, na hora que a gente desencarna por imantação, como se fosse, é um imã que nos carrega por sintonia as regiões aonde nós temos afinidade, pela vida que temos, pensamento que temos, pelo que plasmamos à nossa volta, pelo aquilo que falamos, pelo aquilo que sentimos.
E o que gera a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 a 9 horas de felicidade ou prazer. Aquelas pessoas que a gente se encontra às vezes pela primeira vez, nossa, é como se eu conhecesse a vida toda. Aí algumas pessoas falam, Edson, vocês se conhecem de vidas passadas. Às vezes não. Às vezes são encontros que nós temos com essas pessoas nas aulas que assistimos, nas reuniões que participamos, né, nos grupos com os quais estudamos ou trabalhamos na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Encontramos com essas pessoas porque temos as mesmas afinidades, né? Estamos ali na mesma sintonia e ainda não conhecemos aqui no plano de encarnado. Quando a gente encontra com essa pessoa, é um reencontro, a gente não sabe, porque a gente não lembra, mas lá dentro vem aquela sensação, nossa, aquela pessoa, como se eu conhecesse ela a vida inteira. A gente começa a conversar, tem uma afinidade, às vezes em poucas semanas ou poucos meses de conhecimento, já tem uma amizade de como se fossem amigos de infância. Às vezes temos mais amizade do que com um irmão consanguíneo. Por quê? Por causa dessa afinidade, esses encontros que nós temos no plano, na nossa verdadeira vida, que é o plano espiritual. O que também explica essas antipatias insuperáveis é que no fundo do coração sabemos que essas pessoas têm uma consciência diferente da nossa, porque as conhecemos sem nunca tê-las visto, porque também nós as conhecemos ou por outras vidas, ou por termos visto em algum trabalho, em algum desenvolvimento que fizemos no nosso trabalho na vida, no plano espiritual, a gente cria uma antipatia, a gente logo pensa, né? Porque nós somos muito prepotentes, a gente se acha, aquela pessoa não deve ser boa gente porque meu santo não bateu com a dela. Vai esperando. Porque às vezes você pura e simplesmente já encontrou aquela pessoa, sabe que aquela pessoa está num patamar superior ao seu. Nos encontros que nós tivemos no plano espiritual, a gente se envergonhou porque nós ficamos expostos, não tem hipocrisia, não tem como esconder pensamento, não tem como esconder as manchas que nós temos no nosso perispírito. Aí a gente viu aquela pessoa de luz, viu aquela pessoa que olhando para nós, a gente sabe que ela está nos vendo com todas as nossas falhas e nossos erros, e a gente se envergonhou. Quando tem esse reencontro com ela, fala não. Por quê? Porque a gente não quer ser reprovado. A gente não quer que aquela pessoa nos chame a atenção. A gente sabe lá por dentro que nós somos inferiores a ela. E a gente não quer passar por isso. Então a gente fala, não, essa pessoa aqui, meu santo não bateu. Pode ser o contrário também. Uma pessoa que tem uma vibração, uma energia que você conhece bem, porque você já vivenciou isso, você já passou por isso, e você sabe que você está conseguindo sair, às vezes é vício do tabaco, é vício do álcool, vício da comida, ou vício da maledicência, né? De várias coisas que você está tentando se liberar há várias encarnações. Aí quando você encontra aquela pessoa que tem esta sintonia que você está querendo se libertar, você fala, não, essa pessoa aqui não dá porque eu sei que não vai dar certo. Porque você está querendo se afastar, porque é uma energia, uma vibração que você tem em você, que você está limpando em você, e que você sabe que se você não se salvaguardar, se você não manter ali o orar e vigiar firme, você pode cair em tentação, você pode cair de novo. Então não, essa daqui eu quero ficar longe. São as duas situações que podem acontecer. Então a gente tem que baixar o facho, né? A gente tem que botar os pezinhos no chão e fazer uma análise, que eu não sou a última cocada, não sou a última bolacha do pacote, né? Como se fala. Então a gente precisa entender que a gente pode estar tendo ali essa colocação da antipatia como defesa, como a gente também pode estar tendo essa antipatia também por defesa ao contrário, porque eu não quero ser reprovado, eu não quero que aquela pessoa me veja como eu sou e me chame a atenção, ou eu me sinto muito inferiorizado perante a luz, perante o conhecimento, a energia que ela tem, então eu vou me afastar um pouco. Nos dois casos,
são defesa. Uma, para realmente se aprimorar, é o vigiai e orai. A outra é por prepotência, orgulho, vaidade. Porque quando a gente baixa a bola, quando a gente está lutando contra a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso egoísmo, quando a gente conhece um espírito que a gente vê que é superior, nós vamos lá tentar aprender com ele. A gente vai ficar ali, sem incomodar muito, meio por perto, para ver se a gente aprende com ele. Isso é aprendizado, isso é autoconhecimento. Então vamos voltar aqui. O que também explica essas antipatias insuperáveis é que no fundo do coração sabemos que essas pessoas têm uma consciência diferente da nossa, porque as conhecemos sem nunca tê-las visto. É ainda isso que explica a indiferença, uma vez que não nos empenhamos em fazer novos amigos, quando sabemos que temos outros que nos amam e nos prezam. Porque nós temos às vezes tantos amigos, a gente tem uma situação, uma tranquilidade, uma vida tão boa, tão tranquila no plano espiritual, que aqui a gente tá ali tranquilo, não fica procurando, né, entrar em turma, fazer parte de turmas, porque a gente tem uma turma muito boa, muito legal, o que a gente quer aqui aprender é se melhorar e tem uma certa indiferença. Isso já é, às vezes, e quando é muito bom, desapego com as coisas desse mundo ilusório. Em resumo, o sono influi sobre vossas, porque são espíritos desencarnados que estão falando aqui. Em resumo, o sono influi sobre vossas vidas, né, nós encarnados, mais do que vós pensais. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnar entre vós. Nós vamos ver, como ele está colocando aqui em outros livros, que às vezes o plano superior só consegue convencer um espírito superior a vir em missão, a encarnar aqui, porque ele não precisa mais encarnar aqui, mas começa a convencer porque ele fala, olha, durante o sono você vai poder voltar para casa, você vai poder encontrar os amigos, você vai poder continuar o trabalho que você está fazendo, porque às vezes o espírito fala, não, eu não vou porque eu tenho que terminar esse trabalho, eu estou com esse propósito aqui, eu preciso continuar. Você coloca, não, você vai porque não esquece, você durante o sono você se desdobra e continua o seu trabalho. Então é o fato da emancipação da alma, desse desdobramento. Emancipação da alma e desdobramento do sono são similares. Então é nesse desdobramento que é por causa desse desdobramento que eles conseguem fazer com que espíritos superiores venham aqui à Terra, né? Porque eles sabem que vão poder se libertar da prisão todos os dias à noite. Deus quis que durante o seu contato com o vício, ele está falando aqui dos espíritos superiores, né? Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem banhar-se na fonte do bem para que eles próprios não fracassassem, eles que vinham instruir os outros. Então os espíritos superiores sabem que em contato aqui com o vício, em contato com a ilusão do mundo, eles correm também o risco. Vamos ver lá o Alcione no livro Ave Cristo, né? Porque, no livro Renúncia, Alcione livro Renúncia, quando ela não precisa mais encarnar na Terra. E o seu mentor fala, olha, você precisa tomar cuidado, porque às vezes o pássaro, por mais que ele seja livre, ele voa, ele pode ficar preso no visgo ali, né, na seiva da árvore e não conseguir voar. Então você precisa tomar cuidado, e ela vem mesmo assim. Esse livro é maravilhoso, né? Todos, né, do Emmanuel são maravilhosos. Do André Luiz também. Então vamos lá. Deus quis que durante o seu contato com o vício, né, com o mundo ilusório daqui da Terra, pudesse banhar-se na fonte do bem, para que eles próprios não fracassassem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final, a que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio.
o desencarne para os espíritos elevados, para quem tem conhecimento. Eu acho que para nós também aqui da classe média o desencarne é o abrir das grades da prisão. O desencarne é a libertação. Por isso que a gente tem que se preparar, trabalhar para a gente poder voltar bem, com a missão cumprida. Mas essa tranquilidade, né, o desencarne é uma libertação. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Mas notai que vós nem sempre sonhais, pois nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que vistes. Não lembrais porque não tendes vossa alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes é apenas a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso retorno, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Então, nós nem sempre lembramos daquilo que passamos, porque sonhar a gente sempre sonha, todo mundo sonha, mas nem sempre a gente lembra daquilo que a gente passou ali no mundo espiritual. Às vezes nós não emancipamos. Por quê? Porque comemos demais, então aí nós vamos ter reflexos do corpo, né? Nós comemos demais ou nós tomamos remédios fortes e aí nós ficamos mais presos ao corpo. Então a gente não tem lembrança porque a gente não se afastou. Ou a gente tem sonhos que estão ligados a esses reflexos, né? A essas preocupações do dia. Então às vezes a gente está com frio, então sonha que está andando na neve, está com sede, sonha que está bebendo água, né? Dorme em cima do braço, aí sonha que está ali com o braço sendo picado, sendo cutucado, porque nós estamos ali nos reflexos, né? E nas preocupações dali, do corpo. Então não houve a emancipação, esse desligamento. Nós estamos ainda ali presos ao corpo por questões do corpo, né? Então aí ele continuou aqui: se assim não fosse, como explicaria esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples, que são causas do dia a dia, né? Como eu falei, preocupações, reflexos do que se comeu, né? Do que se bebeu, porque o espírito que está ali alcoolizado, ele não vai sair ali de perto do corpo, ele corre o risco, inclusive, de ser levado pelos irmãozinhos instigantes, porque ele perde o domínio dele, dependendo da situação que ele está, porque é uma questão de sintonia, ninguém bebe sozinho. Então, ninguém fuma sozinho, ninguém usa droga sozinho, ninguém bebe sozinho. Na sexualidade, se não for por amor, também não está sozinho. Está com os nossos amigos instigantes ali, querendo participar e instigando pensamentos, sentimentos mais baixos. E nós vamos ver isso claramente no livro Sexo e Destino, né? Nós vemos ali o Marcondes vivendo praticamente em simbiose com o Cláudio Nogueira, para poder comer, poder fumar, poder beber, poder fazer sexo. Ele está ali vivendo junto com ele. Então, são vários livros imperdíveis, né? Vamos lá. Então é o que ele coloca aqui. Se assim não fosse, como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes. É o que eu estava falando. Porque dependendo da sintonia, dependendo da sua situação, né? Você vai estar ali com os amiguinhos instigantes para meter medo, para aqueles principalmente que estão por perto, por raiva, por ódio, por coisas que fizemos para eles. Eles vão se aproveitar desta hora para realizar as vinganças e até dar uma surra na gente. Além disso, em breve vereis desenvolver-se um outro tipo de sonho que é tão antigo quanto aquele que vós conheceis, mas que ignorais. O sonho
né, de Joana, né, Joana d'Arc, né, esses sonhos premonitórios, o sonho de Jacó, né, a escada de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma completamente livre da matéria, a lembrança dessa segunda vida de que eu falava há pouco, né? Nós não temos duas vidas. Às vezes dá esse entendimento. Não, nós não temos duas vidas. Nós temos uma vida. E essa vida é no plano espiritual. Nós somos espíritos. Nós temos um desdobramento onde a gente usa aqui o corpo como avatar. Então, quando a gente está completamente livre, solto e temos uma elevação, temos já um conhecimento, é o caso de Joana d'Arc, é o caso de Jacó e de vários profetas, né? Vamos lembrar Elias, né? Que depois reencarnou como João Batista, que tem sonhos proféticos. Então, são esses desdobramentos com muita clareza, né? com muito discernimento. Quando volta, se lembra de tudo. Então, ele coloca aqui, os espíritos colocam aqui, procurai distinguir bem esses dois tipos de sonho entre aqueles que lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Então, esta questão do sonho, existe muito misticismo, existe cartomante, existe livro de sonhos, nada disso tem sentido. Por quê? Porque o sonho, ele vai depender muito da situação e da capacidade de desdobramento. Vamos lembrar o Einstein, que ele dizia, quando ele tinha um problema muito difícil, ele entrava em meditação, depois ele dormia com um lápis e um caderno. Porque normalmente no sonho ele encontrava a resposta. É óbvio, ele ia se encontrar com outros cientistas, talvez encarnados, com outros desencarnados. Ele ia para núcleos científicos, estudos, palestras, grupos que estavam estudando, e ali ele colocava o problema e nesse grupo resolvia o problema. Voltava e trazia, já assim que acordava ele escrevia, já ficava com o papel e a caneta, que se demorasse ele esquecia. E isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente tem um sonho tão bom, às vezes acorda no meio da noite, fala, nossa, eu quero lembrar desse sonho. Se você não tiver um papel, alguma coisa ali você escrever, você vai dormir de novo, aí quando você acorda você fala, puxa, eu tive um sonho que eu queria lembrar e eu não lembro. Mas por quê? Porque a gente volta a dormir e aí a gente vai acabar às vezes tendo outros sonhos ou ficar mais junto ao corpo, com os problemas daqui do corpo, com as coisas, não é a emancipação da alma, e aí a gente fica mais ligado a problemas daqui, do mundo ilusório, preocupação com o trabalho, com outras preocupações, que quando nós estamos em desdobramento, a gente não leva. Então, às vezes, a gente está aqui muito preocupado com alguma coisa, quando a gente está em desdobramento, a gente fala, nossa, estava preocupado com isso, mas daqui um ano eu nem lembro mais disso, isso não tem importância, eu vou cuidar das coisas que são importantes. Porque quando nós nos desdobramos, por isso que a emancipação da alma, a gente está dono dos nossos sentidos, a gente está mais dono do nosso conhecimento, né, do roteiro. A gente fala, epa, isso é bobagem, isso é preocupação daqui da terra. Não preciso me preocupar com isso. Porque nós temos mais sentidos, nós temos mais, digamos assim, liberdade quando nós estamos em desdobramento. Aí nós vamos agora continuar aqui nos sonhos, né, nessa questão de sonhos e premonições, principalmente a questão do sonho. O Kardec tem uma colocação dele aqui, um esclarecimento dele aqui, que aqui nós estamos na questão 402, mas nós estamos no nosso tempo, então nós vamos terminar a questão 402 e começar a 403, que também continuamos falando dos sonhos, no nosso próximo estudo. Até lá!